Devido a um problema técnico, a, a Jane foi retirada automaticamente, alguma coisa aconteceu. Quando eu fui clicar para ver. Boa tarde, pessoal. Hoje é 26 de março de 2026, 17h36. Oi, Jane, que bom que você voltou. Estamos aqui para a gente dar prosseguimento na nossa jornada, nosso terceiro encontro. Sempre uma gratidão estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trabalhar no livro que temos como referência, que é justamente Fanon e Franz Fanon e as Encruzilhadas, no livro que tem da edição da Ubu Editora. Vai ser da página 91 a 122, no qual trabalharemos o item 2.3, que é as dimensões éticas, políticas e estéticas da luta de libertação. 2.4, a violência da ordem e a explosão divina. 2.5, o novo humanismo. E no capítulo 3, que o título geral é o anti-pós-decolonial e a disputa em torno de Fanon, trabalharemos o item 3.1, os movimentos anticoloniais, a identidade e os múltiplos fanonismos, uma primeira aproximação. Hoje nós teremos a facilitação generosa e magistral do Guilherme, parceiro de longa data, e, enfim. E eu fiquei sabendo que vocês tiveram, semana passada eu tinha um compromisso, tinha nem como acompanhar pelo celular, não ia ter linha, mas parece que teve uma discussão calorosa sobre o não ser, não é uma coisa assim? Vocês querem que a gente faça um preâmbulo sobre o não ser? Ou a gente vai... A Yara está fazendo assim. Sim! Eu posso começar 5 minutinhos, pegar do seu tempo, Guilherme? Eu estava planejando explicar isso no meio da explicação, porque no meio da Ah, facilitação, porque eu estava pensando em falar sobre isso no meio da minha facilitação, porque então tem um tá. lugar que Então dá para a depois, gente inserir essa discussão. então tá, depois no debate a gente partilha. Beleza? Com vocês, a magistral facilitação do Guilherme. Primeiramente, né, boa tarde, gente, como vocês estão? Eu me chamo Guilherme Leonardo, sou um psicólogo clínico, sou especialista em psicologia clínica pelo Instituto NUCAF, né? E tem uma prática baseada em racializada, né, pensando muito nos marcadores de gênero, de raça, de sexualidade das pessoas e como isso atinge e organiza, né, a maneira como a gente vive as nossas vidas no cotidiano, né. Sou da jornalista, então nessa luta pelo Fanon eu pego ele pro lado da fenomenologia e do existencialismo, né, e articulo com ele a partir desse local, né? Eu peguei essa parte para discutir ela exatamente porque ela trata de algo que é interessante da maneira como eu organizo a minha clínica, que é bem as dimensões de violência e de identidade, né? Que são coisas que para mim são bem importantes nas suas mais diversas articulações, né? Eu vou fazer uma facilitação bem rápida e prolixa. Sim, dá para fazer as duas coisas, porque eu falo demais e falo rápido. Mas é muito menos uma exposição do texto e muito mais as minhas interpretações daquilo que ele foi conversando ali com a gente e a maneira como eu vejo isso. Organizei aqui alguns tópicos para conversar sobre eles, né? E a gente vai começar pelo começo, que são as dimensões éticas, políticas e estéticas da luta de libertação, né? O Fanon, ele, dentro desse percurso, ele é um cara que se propõe a discutir as coisas do tempo dele, né? Tanto que se vocês forem, por exemplo, ler o Pérola Negra, Máquinas Brancas, o capítulo sobre a mulher negra e o branco, ele é bastante misógino. Não tem outra coisa a não ser se falar disso. É misógino, né? Porque eu acho que, como ele é
é um cara que pertencia à época dele, tem uma certa misoginia aí que não é questionada e nem tensionada, né, pela prática dele. Hoje ele seria uma pessoa diferente? Eu acho que ele seria uma pessoa diferente. Mas eu acho importante a gente contextualizar que essa não era a luta dele. Né? Portanto, por mais que ele tenha coisas ali interessantes, falou também não veio para salvar o mundo. Ele veio para revolucionar a vida dele e as coisas que ele estava querendo ali conversar. Né? E ele fez exatamente isso, né? Como a gente veio discutindo então, que a gente tem a alienação colonial como uma estrutura de opressão e violência que permeia toda a vida das pessoas, vamos dizer aqui, não brancas, mas também as pessoas que são divergentes de gênero, de sexualidade, ou seja, dentro do espectro cis heteronormativo, né? Que a única maneira da gente conseguir se atravessar isso é por uma reestruturação do mundo. Porque essas violências, elas estão tão enraigadas na Constituição nossa, que elas são quase dadas como a maneira como o mundo é e sempre foi. Isso acontece de fato que essa violência ela tem uma potência de organização da vida que é quase naturalizante. A gente pega a violência como se ela fosse parte da existência. Por isso, então, é preciso você reestruturar o mundo. É preciso que você tenha, e aqui a gente vê, de fato, né, a prática revolucionária, né, a luta pela libertação, tanto de nós como nossos semelhantes, como a possibilidade de você sair dessa posição, né? E aqui eu vou citar o que ele diz, né? A descolonização como terapia revolucionária teria a função catártica de possibilitar ao sujeito a consciência de si. Mas para isso, ele precisaria colocar os valores ocidentais contra si próprio, em vez de simplesmente rejeitá-los. Eu acho que nós temos aqui a discussão que a gente tem muito tendo hoje em dia da descolonização dos conhecimentos, né, europeus que foram forçados atrás de nós. Né? E essa descolonização ela vem sendo muito feita no papel da rejeição, uma negação da Europa em nós. Né? Eu acho isso um pouco controverso. Se a gente for de fato rejeitar a Europa em nós, eu não poderia estar aqui falando com vocês usando um óculos, nem com esse monitor, nem com a tecnologia do Google que permite a gente estar aqui. A rejeição daquilo que a Europa forçou na gente, se a gente pode dizer isso, né? Porque, apesar que foi isso, nem todo o conhecimento foi forçado, mas ele acabou resultando no apagamento de epistemologias e culturas locais, né? Ele pode ser usado como um ponto de partida para o questionamento. Esse questionamento, né, é o que vai possibilitar a gente conseguir entender aquilo que está amarrando, que não é uma naturalização, por mais que ela seja naturalizante, e abarcar, né, a possibilidade de construir outras maneiras de viver, outras organizações do mundo. A luta revolucionária pela libertação, ela literalmente exige a mudança das condições concretas de vida. Isso que ele pressupõe em todo o trabalho dele. Pois bem, segundo tópico, que é a violência da ordem é a explosão divina. Nesse tópico, que para mim eu acho que também é o mais interessante até então, né? Ele vai articular como que a violência ela é um fator organizacional da sociedade colonial capitalista, e aqui eu falo colonial capitalista porque tem que abarcar tanto as colônias, as colônias que foram colonizadas, como o sistema capitalista como um todo. O Davidson aponta que ele fala como se tivesse uma divisão da colônia com o sistema capitalismo. E eu concordo com o Davidson que parece meio falho.
Você só existe colonialismo dentro do capitalismo, que depende intrinsecamente da exploração colonial para se estabelecer, né? Assim, né, como essa alienação colonial, ela imputa uma violência, essa violência ela é encontrada na presença identitária da pessoa branca. A pessoa identitária branca, e aqui eu quero dizer a ideia da brancura, né, porque se a gente for pegar o último encontro dos estudos humanistas do ano passado foi a origem do totalitarismo. Na origem do totalitarismo, a Hannah Arendt ela defende que o totalitarismo e o fascismo ele se estruturou na Europa por um racismo entre os brancos. Ou seja, né, a gente tem, além a gente não está falando aqui de um de um povo europeu específico. A gente está falando da ideia da brancura, da ideia que existe uma raça à parte, uma identidade à parte que é construída, instituída, que engloba, que até desumaniza os próprios brancos. Porque os países europeus eles também não se acham brancos. Eles acham que eles são cada um com a sua própria nacionalidade. Eles só se estruturam a partir disso com a presença de um outro que eles precisaram se organizar para oprimir. Né? Assim, né, como a presença da identidade branca ela, ela imputa, né, ela é a manifestação da violência colonial, né, porque ela que tanto exerce a violência como aquela que desumaniza. Ele fala, então, que a violência nesse contexto ela é inevitável. Ela não é desejável, mas ela é inevitável. Porque, como a metrópole e o sistema capitalismo central, ele necessita da... Aí ela tá fazendo uma cara, eu tô olhando pra ela, tô assim, gente, não tá entendendo nada que eu tô falando. Oi? Você tá fazendo uma cara assim, Yara, eu tô olhando assim, ela não tá entendendo nada que eu tô Ô, falando. querido, estou entendendo, eu estou só acompanhando na leitura, estou tentando localizar o que você está falando. Não, já estou mais evoluída. Está tudo claro. Eu estou só buscando na leitura. É que eu tô sintetizando bastante, gente. Aqui não dá para acompanhar página por página. Eu me perdi do que eu estava falando. Sistema da capital da metrópole, né? Como o capitalismo ele tem essa divisão entre a metrópole e as colônias, aqui a gente pode também falar de um certo capitalismo periférico, né? A gente tem o centro organizacional do capital na Europa, nos países do norte global e o sul como um centro onde a gente tem uma terceirização, né, da exploração do capital e da mão de obra. Essa violência da alienação colonial é ela que mantém a prosperidade da metrópole. Não é a ausência da violência, mas a violência em si que garante o lucro, que garante a propriedade. Então a violência é intrínseca. A paz da metrópole é a violência dos explorados. Então não há uma possibilidade de você conseguir exercitar a violência dessa relação. Porque é a violência que mantém essa relação. Né? E aqui ele cita, né? Porque eu vou citar ele. O mundo colonial é dividido pela violência, dividindo esta dentro da estética, da política e da ética. E de quem está fora e de quem está totalmente dentro. Essa ideia é muito interessante porque a gente pode pensar aqui como essa violência. Viviane, você quer falar alguma coisa? Okay. Vivian? Vivian, você pode baixar seu áudio, por favor?
Obrigado. Novamente eu me perdi. Como essa violência, né, é ela que organiza quais são os padrões éticos, políticos e estéticos que são aceitáveis. Novamente, né, como a violência ela parte da presença da ideia de uma identidade branca, ela vai dizer que aquilo que é branco é desejável e aquilo que não é branco é o indesejável. E isso entre vários, vamos dizer assim, né, para causar um pouco tons de pardismo, né? Porque tem coisas que são mais aceitas e tem coisas que são menos aceitas, mas mesmo assim a gente sabe muito bem onde estão as delimitações, né, do que a identidade branca, colonial, capitalista vai querer e vai aceitar, né? E aqui, e aqui eu vou ler uma citação dele um pouco maior, que vai estar na página 99. Na sociedade de tipo capitalista, o ensino religioso ou leigo, a formação dos reflexos morais intransmissíveis de pai para filho, a honestidade exemplar de operários condecorados depois de 50 anos de bons e leais serviços, o amor estipulado, a harmonia e a sabedoria, essas formas estéticas do respeito à ordem estabelecida, criam em torno do explorado uma atmosfera de submissão e de inibição que alivia consideravelmente as tarefas na força da ordem. Entre o explorado e o poder, interpõe-se uma multidão de professores da moral, de conselheiros, de desorientadores. Aqui a gente pode colocar muitos psicólogos aqui, tá? Só para vocês saberem, muitos psiquiatras. Nas regiões coloniais, em contrapartida, o policial e o soldado, por sua presença imediata, suas intervenções diretas e frequentes, mantêm o contato com o colonizado e nem aconselham com coronhadas ou napalm. Que fique quieto. Como vemos, o intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura violência. O intermediário não alivia a opressão, não disfarça a dominação. Ele as expõe, ele as manifesta, como a consciência tranquila das forças da ordem. O intermediário leva a violência para as casas, para os cérebros do colonizado. Eu acho que aqui a gente só precisa olhar para as comunidades no Brasil, né? Mas eu também acho assim, essa ideia que traz logo em seguida, que é aquela que é logo em seguida, não, que é aquele que é logo antes, né? Que é a naturalização da opressão. Os opressores, eles são pacificados. Eles são feitos a não questionar a ordem das coisas. Pelas estruturas da educação, pelas estruturas da religião, pelas estruturas do trabalho. Até a ideia da paz, ela aqui é bem interessante, né? Porque a gente entra logo após a Segunda Guerra Mundial, né? A ideia dos processos pacíficos, né? Isso em si também é uma presença da violência, porque você está ensinando, você está diminuindo a possibilidade da revolução, porque você está tirando a possibilidade de você ser violento com quem é violento com você. Eu tinha, eu não achei, mas eu tinha um personagem no jogo que eu joguei 500 anos, Final Fantasy Tactics, que ele finalmente, ele falava assim: você está tentando dialogar com quem não tem consciência. Se seu inimigo não tem consciência, não há possibilidade a não ser a violência, a revolução. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo, a gente está vendo hoje em dia, né? A gente pode olhar aquilo que os Estados Unidos está falando com o Irã. Não há possibilidade de diálogo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos só quer o óleo. E é isso. Se não for dar o óleo, não tem diálogo que resolva a situação. E o Irã está resistindo da maneira que pode, com violência. Quem que a gente condena? O Irã.
porque ele deveria se submeter e pra gente continuar com a nossa vida comum com o petróleo num preço que a gente pode pagar. Com desorientações. Enfim, né? Como nós temos, então, esse jogo de estética, de política e de ética, né? Vale lembrar, e isso aqui é uma discussão mais minha do que o Fanon está propriamente falando, tem um livro que me introduziu isso, que é O Desobedecer, do Frederic Gros. Frederic Gros foi co-orientador do Fernando no seu pós-doutorado, não foi, Fernando? Se eu não me engano. Eu fiz uma entrevista com ele, mas o orientador foi Etienne Bambinet e o Diogo Sardinha. Mas eu me encontrei com ele, sim, conversei com ele lá na universidade, lá em Paris. Então, gente, a gente tem um meio de realeza Foucaultiana, tá? Só para vocês saberem. Mas o Frederic Gros ele tem um livro chamado Desobedecer, né? E ele é um livro que fala exatamente sobre a possibilidade de você ter desobediência civil, né? De você receber uma ordem e você dizer, não vou fazer, porque isso é errado. Né? E ele começa esse livro introduzindo algo para mim que eu levei para da minha vida. É que a gente fala de ética como se a ética não tivesse uma dimensão estética. O que isso quer dizer? A gente fala de ética como se ela fosse a plena orientação da vida. Mas, gente, você matar pessoas é uma ética. Uma ética de assassinato. Uma ética que vê que, para aquilo que são os valores, né, que ética é isso. É você pensar sobre os valores da sociedade que você vive. Você pode ter uma ética de assassinato. Uma ética de machismo. E isso continua sendo ético. Porque ético é a reflexão sobre as normas que existem. Isso não quer dizer que é uma coisa boa para nenhuma pessoa. Quer dizer que você pensou sobre as normas que você tem. Não, a gente pode ter ética do capitalismo, mas é ética do capitalismo. Que a ética do capitalismo é para fazer o capitalismo gerar. A questão é que a ética não é inerente a ela a bondade, as boas normas, o bom convívio. É literalmente a norma da casa. Você tem uma ética para cada coisa. Né? E essa é a discussão que o Fanon ele tenta abrir. A ética que a gente vive é a ética do ser humano universal que coincide com o homem branco europeu. Essa é a ética e a estética da alienação colonial. Então a gente precisa, né? Então o que nós temos nisso é a sensação de que, como se esse branco europeu colonial, né? Ele é o padrão daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que faz a boa política, tudo aquilo que não é ele é imediatamente não bom. Né? Nas palavras deles, né? O negro jamais poderá ser branco. Que como o negro e o branco eles são contrapostos, isso jamais seria alcançável por alguém que já não pertenceria à classe identitária branca. Para isso, o Fanon coloca duas coisas, né? O negro ele faz uma busca sísmica pela assimilação, para as pessoas que não sabem, sisyfismo é uma referência a um rei grego que enganou a morte, Thanatos, e foi condenado a empurrar uma pedra morra acima, e toda vez que essa pedra ela chega no topo, ela cai, e aí ele tem que empurrar essa pedra de novo. Então toda vez que você vê a palavra Sísifo, a gente está falando assim de um esforço que não leva a lugar nenhum. De um esforço repetitivo que é inerentemente incapaz de fazer alguma mudança. Então, né, a pessoa negra, então, ele busca incessantemente pela assimilação, ou quando essa assimilação ela finalmente falha, porque ela falha, não tem como ela funcionar, se vira pela violência contra o opressor.
Mas essa violência também pode ser autodestrutiva. Porque também nós sabemos o que acontece quando nós não temos uma estruturação propriamente dessa violência em alguma prática libertadora. E citando o Fanon para encerrar, né? A violência pode ser uma maneira de se libertar. Mas como não transformar a violência em barbárie? Até que nível a violência é aceitável? E até que nível a violência é libertadora? Eu adoro esse tipo de coisa, porque ele não responde, né? Gostaria que alguém me respondesse. Como ele não responde, ele só pode dar conta do tempo dele, cabe a nós, a cada um de nós, né? E pegando a indagação do próprio Gro, né? Que é onde você está disposto a ir. Até quando você está disposto a obedecer. E até quando da desobediência, ela pode ser libertadora. Bom, próximo tópico que é a crítica à identidade e ao duplo narcisismo. Aqui as coisas ficam mais interessantes ainda, né? Porque o Davidson vai passar o subcapítulo inteiro, né? Conversando pra gente como exatamente o negro e o branco são identidades que mutuamente se criam. Por isso que nós temos essa ideia de duplo narcisismo. Ele fala, o Davidson fala que o Fanon nunca explicou isso, ele nunca explicou isso direito, mas para mim ele explicou o suficiente. E é o simples fato de que essas identidades você não tem. Se a gente olha, a gente pensa no Narciso, né, no mito, como o cara que estava preso à própria reflexão, olhando vividamente para ela, ao ponto de ele entrar na água para se matar, a gente só precisa olhar, fazer o paralelo que ele pede. O branco, quando ele olha para o negro, eles se criam um ao outro, e eles não conseguem parar de olhar um para o outro. Porque uma identidade, ela surge da negação da outra. Então, o branco não é negro, portanto, a gente tem que ter a criação da categoria negra, e o negro não é branco, portanto, a gente tem a criação da categoria branca. Essas identidades, elas se mantêm. Por isso, então, que todo, né, o trabalho do Fanon nos próximos, na continuação da discussão, é um caminho para apreciar um novo tipo de humanidade. Né? Ele, então, vai fazer a discussão de que, como o branco ele cria o negro ele cria a negritude, né? Como uma identidade de resistência que possibilita interditar a violência racial. Né? Ele está dizendo aqui, já que o branco fez do preto isso, né, então vamos pegar isso que foi feito da gente e usar como atributos bons. E dizer que isso fortalece quem nós somos para poder resistir à violência que esse tipo de situação causa na gente. Isso aqui é uma operação política. Isso aqui. Né, mas essa contraposição, ela também acirra o narcisismo. Porque você passa a essencializar aquilo que é branco e a essencializar aquilo que é negro. Então você acirra a situação. Isso aqui é realmente política, porque aquilo que salva também está condenando a gente. Né? Qualquer coisa é só olhar o Congresso Nacional do nosso país. E a questão disso, né, é que se cria a sensação de que você tem identidades essencialmente categoriais. Você define aquilo que é branco, você define aquilo que é preto. Mas como falou propriamente alerta, né, sobre a possibilidade da gente fazer essa confusão, da gente levar isso a um cabo extremo, né, que a gente simplesmente glorificar a cultura por glorificar a cultura, né.
Ele vai dizer: seres humanos são o que fazem e como fazem. Hipervalorizar a cultura leva o foco para o produto e não para o produtor. Isso parece uma discussão que hoje em dia daria muita manga para chupar. Porque é quase como se a gente dissesse que algo é bom só porque é negro. Da mesma maneira que a gente tem o pressuposto de que algo é bom só porque é branco. Expondo aqui, gente, eu tenho que dizer que eu não achei o Agente Secreto bom, não. Eu sei que é cinema brasileiro, mas quando eu assisti, de repente o filme acabou, eu fiquei. Entendi. Mas eu também achei a menininha da Nora ganhando da Fernanda Montenegro um lixo. Eu acho que a Fernanda merecia ganhar um Oscar. Mas o Agente Secreto eu não achei bom, não. E eu acho que é isso que ele quer trazer para a discussão, que é o fato que a gente precisa voltar a olhar para as coisas da maneira como elas são. Isso aqui é uma posição bem fenomenológica, com que é bem político, que você não encontra nenhuma fenomenologia na Terranática. Mas a questão é que você precisa parar de olhar essa defensa, essa, você precisa olhar para além dessa. Eu quero dizer. Você precisa olhar para além dessa identidade como um movimento de fortalecimento político e tentar alcançar de fato a movimentação que possibilita, né, um movimento revolucionário. Que também é possível a gente se estagnar na identificação. Coisa complexa, né? Aquilo que salva também pode ser aquilo que aterra. Enfim, né? Nós vamos entrar no tópico do novo humanismo. O novo humanismo, né? O Davidson vem trazer, e eu vou pular de fato para aquilo que o Davidson vem defender no subcapítulo dele, né? Que é que existe um humanismo burguês abstrato, que é aquilo que a gente encontra nos direitos humanos, e um urbanismo que pode vir a ser criado que seja condizente às demandas particulares e universais das pessoas. Aqui, novamente, a gente tem que retomar a discussão que a gente teve agora há pouco, de que a ética, a estética e a política, elas confundem o ser humano, né, com o ser humano do homem cis hétero normativo burguês europeu. Mas isso quer dizer, então, que esse humanismo, ele é só um humanismo abstrato, ele não é um humanismo propriamente de verdade. E aqui eu vou citar algo que ele diz na página 108. De todo mundo, tanto nos debates com os intelectuais da negritude, como nos alertas ao movimento de libertação nacional, é nítido que a luta anticolonial para Fanon, quando não orientada por um horizonte humanista, incorre o risco de definhar nos mesmos elementos que lhe deram propulsão. A afirmação da identidade negra, no caso, outrora negada, como vimos, é condição política e estética para desautorizar a verdade do colonizador. Entretanto, quando se aceita como dada a pseudo-universalidade do dominador, e ainda assim, diante da sua esmagadora negação, limita-se a afirmação apenas daquilo que lhe deixou de ver em si. Amplifica-se a potência negadora contra si próprio ao invés de expurgá-la. Porque o que está acontecendo aqui, cara, é que estranhamente, quando o negro se afirma como negro, ele está se excluindo como ser humano. Quando o branco ele se afirma como branco, ele está se excluindo como ser humano. A gente perde a possibilidade de se organizar como uma sociedade, como uma humanidade só.
Porque, novamente, aquilo que se diz humano é confundido com as características de uma classe social específica. A gente não tá, a gente perde a possibilidade de olhar, então, para aquilo que de fato faz a gente ter coisas em comuns uns com os outros. Vocês são Felipe. Eu acho interessante porque recentemente eu conversei com um psicanalista marroquino, que trabalha lá em Paris, o Tami Ayushi, e ele trabalha com psicanálise, trabalhando nessas questões de raça, gênero, colonialidade. E ele fala, né, que na França, por ele trabalhar com essas coisas, é quase impossível ele conseguir publicar alguma coisa em revistas, até mesmo o livro dele, que saiu recentemente, chamado A Raça no Divã, custou a conseguir uma editora para publicar o livro. Que é isso, na França tem esse humanismo de que essa questão de raça não existe porque todos são humanos, né? É um humanismo que acaba apagando as diferenças que existem entre as pessoas, né? Mas não é esse tipo de humanismo que parece que o Fanon defende de, tipo, primeiro expurgar esses preconceitos para a gente entender que todos somos humanos. Não, apaga-se a questão da diferença, mas ainda existe esse racismo que é desmentido, né? Pegando o conceito da psicanálise. Ah, você não precisa ir longe. Você entra no campo da fenomenologia do Brasil que você encontra isso aqui de novo. Então, eu tô lutando por batalha. Mas a questão é exatamente essa, sabe? É que esse humanismo abstrato burguês, ele visa eliminar as diferenças. Ao invés de entender que nas diferenças ainda há coisas em comuns. É o que eu tenho uma discussão assim com a minha supervisora ela até sempre, a gente não pode mais falar da questão universal, mas cara, olho é olho, sabe? Olho é olho. Tem coisas que são de fato compartilhadas, mesmo que a gente possa, né, eventualmente contextualizá-las. Um olho é um olho, mas um olho com miopia é um outro tipo de olho. Um olho com astigmatismo é outro tipo de olho. Uma pessoa negra é uma pessoa. Mas uma pessoa negra que mora em São Paulo é uma pessoa diferente de uma pessoa negra que mora no Rio de Janeiro. Que diferença de uma pessoa branca que mora na Europa, sabe? Então são pessoas. Tem coisas aí que tem em comum, sabe? Senão a gente vai entrar, sei lá, cara. Não, a gente tá saindo da crítica do universalismo geral para um individualismo racial, sabe? Ou de gênero, de sexualidade, sabe? Eu não acho que a coisa é bem assim. Porque a gente tá falando exatamente o que o Colombo vai falar o Colombo vai afirmar daqui a 2 minutos, né? O novo humanismo que ele visa propor não é se eliminar as diferenças, mas evitava transformar elas em essencializações. Se a gente afirma muito, se a gente fala que não existe nada que une experiências, a gente está voltando a dizer que tem essência. A gente está, por outras vias, afirmando que tem diferença de sexo, tem diferença de raça, tem de fato diferença de quem nasce na Europa e de quem nasce no Brasil. E aqui eu falo diferença no intuito de ser essa diferença aqui da legitimidade à segregação. Porque é isso, né? O problema da frase é que somos todos iguais, é que nós não somos todos iguais. Que bem que já somos todos iguais, sabe? Mas, quando a gente não olha para isso, a gente cai em vários erros teóricos, eu acho, na minha visão. Bom, eu prometi uma discussão sobre o não ser. Vamos ter ela agora. Eu vou citar o que o, a, a nota de rodapé que está na página 109.
Nesse ponto, Sartre, em diálogo com a noção husserliana-heideggeriana de realidade humana, nenhum dos dois fala de realidade humana, não sei de onde ele tirou isso, afirma que significa aqui o dizer-se a existência precede a essência. Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. O homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é porque, primeiramente, não é nada. Não ser. Depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer. Assim não haverá natureza humana, visto que não há Deus para conceber. Ou seja, não tem nenhuma entidade própria metafísica que diz o que é humano e o que não é. Né? O que a gente tem que ser e o que não ser. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja. E que esse quer que seja, ele não é um ato intencional, é qualquer coisa mesmo. O homem é qualquer coisa. Como ele se conceba depois da existência. Como ele deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais nada mais daquilo que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Ou seja, você precisa não ser qualquer coisa para na sua existência, a partir do momento que você aparece nesse mundo, você conquista características a partir do mundo que você nasce. Porque uma coisa é eu nascer no Brasil, outra coisa é eu nascer na Europa. Sabe? E dependendo do lugar que você nasce, tem outras experiências completamente diferentes. Mas a questão, mesmo que essas experiências sejam completamente diferentes, nenhuma delas me define. Porque eu ainda tenho todo o resto da minha história para experienciar e fazer coisas, e tem outras lutas de libertação, e aquilo mais, sabe? A questão é, eu não vou lembrar o nome. Deixa eu abrir aqui a lista de participantes. Deixa eu ver se eu lembro a fotinho. Eu não vou lembrar quem foi. Da psicanalista que falou com a gente semana passada sobre a ideia do que aparece, geralmente aparece quando a gente está falando com pessoas negras, da invisibilidade. Eu não vou lembrar o seu nome. Se você está aqui, por favor, fale. Ah, não está aqui. Essa ideia, essa ideia que ela falou de que foi a Evelyn, obrigado. Essa ideia que ela trouxe é uma ideia que é derivada da Sueli Carneiro na tese de dissertação dela, que é a construção do outro como não ser. Né? Aqui é interessante a gente simplesmente dizer que essa discussão no Fanon, no Sartre, no Heidegger, e essa discussão que a Sueli Carneiro faz, por mais que ela seja baseada no não ser, eles estão falando de coisas completamente opostas. Tá? E aqui, eu vou dar um pedaço da Sueli Carneiro. Isso nos inspira a apreciar conceitos para exploratoriamente conceber a irredutibilidade da negritude para inscrever-se efetivamente no paradigma do outro, que está dado. Porém, que no caso da negritude, a sua irredutibilidade consiste no seu deslocamento para uma alteridade que a institui como a dimensão do não ser do humano. Se o outro é aquele que, através do qual o eu se constitui, o outrem será aquele intrinsecamente negado pelo ser. Ou seja, você tem um ser que nega o outro e transforma esse em não ser. Né? O limite de alteridade que o ser consegue reconhecer e se espelhar. De que nos serviria essa distinção? Para compreender pactos em que houve oportunidade para que algum e qualquer outro pudesse ser incluído na sociedade brasileira, e que recorrentemente o negro é rejeitado, situação na qual nossa história é prenhe de exemplos. Né?
Vocês entenderam a diferença? O não ser, ele aparece na Sueli Carneiro como uma parte da identidade do ser negro. Porque aí você tem a cristalização da rejeição, da invisibilidade, numa negação da existência. A questão é que, e eu não sei porque eu entendo porque ela escolheu isso, mas logo em seguida ela cita Heidegger. Eu falei assim, cara, se você leu Heidegger, você sabe que você não pode falar isso. Porque você tinha que ter criado outro termo para conversar com esse cara. Mas eu acho muito boa essa discussão. Só que a gente está tendo um contraposto que é exatamente do existencialismo, que não ser é aquilo que a gente reserva para o campo de possibilidades. Ela está falando não ser como uma possibilidade da invisibilidade, e os Sartre, o Fanon e o Heidegger estão falando não ser como uma possibilidade para você se tornar outra coisa. No não ser do Sartre, a gente tem o fim da essencialização. No não ser da Sueli Carneiro, a gente tem a manifestação da insensitização. Entendido, gente? Teoria a situação de vocês. Ok, eu vou levar o silêncio como uma afirmativa. Sim, né? Para acabar essa ideia do novo humanismo, eu vou fazer uma citação novamente. O novo humanismo é a busca pela transformação concreta da própria existência, permitindo que o colonizado se perceba na medida que passa a ser parte de uma particularidade universal. Ou seja, né, a luta revolucionária libertadora, ela vem do reconhecimento de que isso que eu sou faz parte da categoria ser humano. Porque a gente está destronando a idealização da identidade branca, cis heteronormativa rica, da ideia de que isso é o ser humano. De que eles são e não a gente. A gente está retomando o lugar de igualdade. Por dizer que cabe outras coisas dentro dessa humanidade. Sim, acabamos o capítulo sobre encruzilhadas teóricas. A gente vai começar agora o capítulo de o anti, o pós-decolonial e a disputa, que é chato. Assim, é literalmente o Davidson citando um monte de nome, mas explicando muito bem o que os pessoas fizeram. Sabe? Então, vou dizer qual que passado, a gente vai aceitar que é isso, tá? A gente tem a primeira fase, que são reações iniciais de terceiro-mundistas, né, da recepção do Fanon, que tem muito a ver com as lutas de revolução que a gente teve ali logo depois e durante o pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a segunda fase, que são as recepções das biografias que foram feitas sobre o Fanon. Nós temos, em seguida, né, a terceira fase, que são as contribuições para as ciências humanas. Né? E eu achei muito estranho que ele não citou Basaglia como alguém que leu Fanon. Basaglia não é Fanon, gente. Basaglia foi o cara que idealizou a reforma psiquiátrica na Itália. Né? A gente deve toda a organização de saúde mental no Brasil ao Basaglia, que cita o Fanon. E o Basaglia admite que ele usou o Fanon. A gente que não fala. Não fala também no livro, né? Enfim, coisa que são racistas explicam. Nós temos, então, né, os estudos culturais e pós-coloniais, que caracterizam a quarta fase. Nós temos a quinta fase, que é caracterizada pelo compromisso e a utilidade do pensamento do Fanon para pensar a atualidade. Eu me intitulo nessa fase, porque eu uso o Fanon para pensar coisas, e assim é isso. E, por fim, nós temos a sexta fase, que são os estudos fanonianos, que é uma crítica da própria produção, que foi feita por essas pessoas e uma certa retomada da discussão do Fanon. É isso, gente. Falei que ia ser rápido, mas falei demais.
Obrigado, Guilherme, pela facilitação sempre generosa e didática e profunda. Agora a gente entra na parte das partilhas. Eu não tive semana passada, eu posso começar, gente? Porque eu estou com saudade de vocês. Né? Assim, primeiro que eu fiquei muito tocado com essa leitura da questão do duplo narcisismo, né? E fiquei tocado com alguns enunciados bem simples. Primeiro que a questão da brancura e da negrura faz parte de um processo da humanidade. Isso, para mim, eu pensei que era talvez, embora grande parte da população tenha essa epidermização branca ou negra, né, mas tem uma questão de fundo ontológico como construção monstruosa, né? Essa monstruosidade do colonialismo demanda um tipo de articulação na qual todos os envolvidos estão fadados a essa experiência horrorosa de extermínio, de assassinato, de exclusão. Hoje, a ONU acabou de determinar que a maior tragédia da humanidade foi a escravatura transatlântica, então essa nossa sincronia é muito tocante, né? E me tocou também essa questão do ser ou do não ser como construção, né? Eu vou compor com os exemplos que você já deve ter trabalhado antes, que o Guilherme trabalhou, daquilo que eu dou em aula, né, Paula? O ser e o não ser. Vamos começar com fenomenologia, tá, gente? Fenomenologia, no geral. A grande maioria dos fenomenólogos, aí a gente pode falar do Merleau-Ponty, né? A gente pode falar do Russell, entendeu? Para quem não conhece, dá para correr atrás para pesquisar, mas somente do Merleau-Ponty, que eu sou especialista, né? O corpo é uma fonte de produção dos sentidos. Nós estamos aqui juntos, nessa nossa intersubjetividade, a gente está construindo um campo fenomênico de construção de sentidos. Tá? Os sentidos brotam da gente, a partir da perspectiva do encontro. Né? Fenomenologia, em geral, tem essa potência de abrir essa noção positiva, né, de produção de sentidos. Nós nos encontramos e, a partir dos encontros, a gente produz sentidos. Porém, no sentido bem assim, uma simplificação assim, o Sartre é um fenomenologista da nadificação, que é uma grande influência do Fanon, né? O Sartre, enquanto Merleau-Ponty ele diz que o corpo, a gente vive num chão de mundo, a gente se comunica uns com os outros, e a partir desse chão de mundo a gente produz a nossa presença, nossos encontros, a nossa intersubjetividade. O Sartre ele tem um absolutismo como premissa, né, de que diz que o ser humano é absolutamente incomunicável. Vamos viajar um pouco nessa jornada. Né? O que seria esse absoluto do Sartre? Né? O absoluto é que a gente nasce com uma essência, não uma essência metafísica, uma essência como presença no mundo. Eu tenho uma essência que me chamam de Fernando, você tem uma essência que te chamam de Ana, você tem uma essência que te chama de Nazaré, você tem uma essência que te chama de Felipe, né? E que você está lançado no mundo, a fenomenologia tem sempre essa questão do lançamento, e você vai passar a vida inteira se interrogando quem é você, a partir do que os outros disseram que é você. Aquilo que o Guilherme falou com muita preciosidade. Cada lugar que você nasce, você teria uma referência de si. O em si, que é essa essência, ela não se comunica com nada do mundo. Quando você se interroga para quê? Para que eu estou no mundo? Que é o para si, né? Para que eu estou no mundo? Para que é o sentido da vida? Para que eu me relaciono com as pessoas? Quando você vai se interrogar na ânsia de encontrar a sua identidade, o que você encontra? Eu encontro a minha essência Fernando, eu encontro que eu não sou Nazaré, que eu não sou Isabela, que eu não sou Yara, que eu não sou Juliana, que eu não sou Jaqueline, que eu não sou esse celular, que eu não sou esse paninho, que eu não sou a televisão que está na minha frente. Então, isso gera essa processualidade que o Sartre dá o nome de nadificação. Nós iremos passar a vida inteira
reconhecendo que nós não nos identificamos com nada no mundo. Mesmo que você abrace o teu grande amor da sua vida e você tenha aquela sensação de unificação, daquele orgasmo, naquele instante que você tem aquela quase sensação de que você é um, você percebe que você não é. Entendeu? Por isso que por isso que a fenomenologia do Sartre, ao contrário das outras fenomenologias, é uma fenomenologia absoluta, de negatividade, no sentido de que eu sou um ser que eu não vou me identificar diante de nada, de uma maneira absoluta. Essa é a pressuposição do Sartre. E a partir de um fundo do não ser, né? Aquilo que o Guilherme falou com muita preciosidade. Né? O ser, ele emerge a partir do fundo do que ele não é. Entendeu? Então, a gente vai passar nesse aparente niilismo no primeiro momento do Sartre, não é só niilismo, a nadificação, a gente vai passar todos os instantes da nossa vida confirmando que a gente não é o que a gente encontra. Entendeu? Resultado, isso gera uma certo desencanto? Gera, mas também gera a noção de que a gente é livre. Né? Nós somos livres. Somos condenados a sermos livres. E, portanto, responsáveis por nossas atitudes. Entendeu? A frase fundamental do Sartre: o ser humano é condenado a ser livre. Por quê? Porque eu vou passar a minha vida inteira vendo que eu não sou tudo aquilo que eu encontro. Pessoas, situações, proposituras, então a gente é condenado, a gente pode ser livre. Quando a gente nasceu na barriga da mãe, a gente tinha combinado que a gente ia estar aqui hoje, saindo da barriga da mãe, não, em 2026 a gente vai estar aqui nesse encontro. Não, a gente se projetou, a gente se disponibilizou no exercício da nossa liberdade para que a gente estivesse aqui. Então, antes de eu passar para a Yara, quando ele fala, assim, até num prefácio aí que não foi citação do... Vou pegar aqui. Não foi citação do Fanon, mas que foi evocado pelo Fanon. Vou buscar aqui. Tem uma frase que me tocou num prefácio aqui. O problema é que eu estou aqui no Kindle e no livro está no prefácio. Não sei o que o Kindle aprontou, o mesmo trecho. Está na página 101 do Kindle, mas está no prefácio. No livro que eu deixei na outra cidade que eu estava, gente. Aí eu tive que estar apelando aqui para o Kindle. Tá? Mas tem uma frase aqui do comentarista: a penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. Vou repetir. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. Né? Entendeu? E o ser outro, tanto no sentido desse contraponto com o não ser, mas numa relação de dominação e de colonização, é esse outro colonizador que vai destinar ao... Vê se eu estou errado, tá, gente? Vai destinar ao colonizado esse espaço rarefeito do não ser, como quase no limiar da inexistência, porque o não ser, ele é a dialogia do ser humano entre aquilo que existe e o que não existe, né? Então, é a rarefação da existência, é o restolho da existência que é inventado e construído pela dominação, sob uma maneira opressora, e que, ao mesmo tempo, reflete no dominador o sangue nas mãos, o assassino, o esgotamento do mundo, né? Essa clausura que depois fica no mundo do colonizado, que tem uma paz, uma democracia, à custa de muito sangue, de muito extermínio, né? Entendeu? E por isso é que entra essa questão do não ser como esse fundo, né? E ainda pegando um tema que parece que foi importante para vocês, da Teodicéia. A Teodicéia é um tema que está entre vários autores, eu estudei lá atrás no Bruno Latour, gente. A Teodicéia, poucas palavras, eu não sou especialista em Teodicéia, mas o que eu gravei foi um conceito muito importante que a gente vê no cotidiano. A gente vive numa sociedade piramidal, capitalista e de exclusão. Aqueles que galgam de uma maneira, muitas vezes, acidental, o alto da pirâmide social, eles vão criar um tipo de mistificação de si próprio, que é a Teodicéia. Não sei se é no mesmo sentido que vocês estudaram semana passada, que eu não estive. Teo vem de Deus e tem questão da Odisseia, né, da superação. Né? Então, o dominador, ou aquele que, de alguma forma,
vive no topo da pirâmide da dominação, ele vai se sentir abençoado por Deus e iluminado diante das outras pessoas que não mereceram ser iluminadas, né? Que fizeram alguma coisa por elas, né? É responsabilização dos excluídos, né? De que eles fizeram alguma coisa para não merecer estar no topo da inclusão baseada na exclusão piramidal, né? Então, aquela noção associei isso à meritocracia, né? De que eu mereci porque Deus me protegeu, o meu sucesso é sinal da proteção de Deus, as outras pessoas provavelmente não são protegidas por Deus como eu sou, entendeu? E aí, com isso, despolitiza tudo, né? Perde o senso crítico da realidade e faz ao redor de um discurso do individualismo essa afirmação do vitorioso numa sociedade onde a maioria é piramidalmente excluída, né? Então, são esses afetos que eu senti nessas leituras, né? E que, na verdade, é buscar uma revolução que não seja uma barbárie, quando todos se libertarem, né, desses aguilhões no qual o dominador ele tem uma vida sombria, né? Ele tem uma vida sanguinolenta, né? Entendeu? A libertação dessa história de sangue, né, para outras possibilidades, embora demande revoluções, né? Né, que isso processa. E eu faço eco com a fala do Guilherme de que o Fanon ele mostra todos esses desenhos de uma maneira muito lúcida, ele não prega nenhuma ideologia, né? O que a gente tem que fazer, né, Guilherme? Né? A mobilização, nos mobilizarmos para a gente todos nos libertarmos. Eu acho isso muito, muito evocador, né? Só mais uma coisa, essa questão, eu fiquei muito marcado na leitura quando ele falou que o culturalismo, o processo identitário cultural é muito importante para a afirmação das pessoas, mas ainda a afirmação de uma cultura ainda como contraponto do viés excludente, eu entendi assim, né? Do colonizador que diz que o diferente não tem uma cultura, né? Mas ainda fica nesse jogo narcísico do espelho e do reflexo, né? E que o grande caminho, de fato, é revolucionar e buscar essa libertação, porque se ficar apenas numa cultura mumificada, ele fala essa palavra, assim, ficar buscando vestígios de sarcófagos, isso não vai assegurar a transformação concreta da sociedade. É o que eu tenho para compartilhar. Gente, só uma coisa como coordenação. Temos 3. Queria agradecer a todas as pessoas que preencheram o cronograma. Antes, né? Faltam 3 datas apenas, sendo que as 3 datas são seguidas a partir daqui a 15 dias, gente. São em torno de 25 páginas. Se você ler 2 páginas por dia, se dá conta. Eu sei de pessoas que já fizeram facilitação e que ainda, em outros encontros, que ainda não deram nome. E pessoas novas que estão querendo participar. São só 3, gente. A gente fica até agosto tranquilo. Entendeu? Por favor, pôs de novo aqui. Né? A gente nunca precisou, enfim, não ter encontro, porque ninguém facilitou, né? Enfim. Só faltam 3, gente. Entendeu? Partilha, que ninguém é sabichão, que a gente está compartilhando nossos afetos, né? Por gentileza, se o pessoal puder preencher, agradeço. Yara levantou a mão. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. Não, é só olhando, eu acho que aquilo que a gente tinha visto na semana passada, que ainda tinha gerado dúvida, porque realmente o Guilherme colocou, aqui trouxe até uma autora, mas eu li 3 artigos que falavam o ser e não ser, o não ser era o negro e o ser era o branco, mas hoje ficou bem claro, eu acho que ficou bem tranquilo, né, essa questão do não ser. E até tem um trecho do próprio Davidson, que ele coloca aqui, né, que nós lemos a semana passada, que a zona do não ser... Não, vamos lá.
Existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. Lá na frente, ele também traz essa definição do Sartre, né? O nada ou não ser, portanto, é liberdade, possibilidade pela falta de determinação a priori. Eu acho que pelo menos ajudou assim a esclarecer um pouco. Mas aí eu vou pegar um pouco vou pegar do Fanon, mas vou pegar dessa reversão que nós, diferentes, a gente pode fazer diante da mesmice, da repetição, da dominação, né? Essa borda do não ser, as pessoas excluídas, elas vivem nas bordas do não ser, né? São pela abjeção, pelo preconceito, pelo espanto, pela ansiedade que despertam, né? Pela monstruosidade com a qual nós somos tratados, né? Não, eu acho interessante, até fazendo um gancho, né? Eu acho que o Fanon nos possibilita uma caixa de ferramentas para todos os processos de exclusão, tá? Como Foucault também, ou como Deleuze, entendeu? A gente está lendo uma caixa de ferramentas. Estou lendo Fanon, estou vendo para várias formas de exclusão, entendeu? Nós somos, assim, destinados por esse olhar totalitário do outro a viver nas bordas. Essa borda árida, desértica, do limiar do não ser, né? Entre não ser e alguma migalha de ser, né? Contraditoriamente, né, nesse espaço de exclusão que podem surgir novas formas de sociedade, novas formas de interação. Ou então, aí já não é Fanon, é pegando um texto do Foucault, né? O Foucault ele diz, tá, tudo bem, tá, eu sou negro, judeu, eu sou transexual, me ajuda aí, eu sou mulher, eu sou gay, eu sou bissexual, me ajuda a pensar as diferenças aí, gente, me ajuda. Eu sou refugiado, o que mais? Sou estrangeiro, sou trans, entendeu? Tudo bem, me destinaram para esse lugar da borda rarefeita, sufocante, quase sem respiração, no espaço desértico. Tá bom, então daqui para frente eu vou afirmar os meus direitos. Isso é Foucault, tá? Vou afirmar via direito, né? Obviamente, isso demanda um espaço constitucional democrático, né? Tá bom, então a partir daí eu vou afirmar as minhas diferenças, né? Isso não é Fanon, tá, gente? No suplício você resiste e você ocupa novos espaços onde era considerado um espaço miserável, né? Espaço miserável do deserto do não ser, né? Renegado só aos excluídos que somos nós, né? É só lembrando que eu fiz um glossário, gente, que tem me ajudado muito na leitura. Podemos construir juntos, já está no Drive, podemos construir juntos e corrigir. Tem me ajudado na leitura. Eu não sou totalmente ignorante, não, tá? Eu tenho umas leituras de outras áreas, mas tem me ajudado a entender melhor o texto de Fanon. Eu não sou da área da psicologia, mas tem me ajudado a entender melhor, tá? Então, está disponibilizado e podemos construir juntos também. Agora, eu acho uma riqueza a gente entender que essa ontologia do ser ou do não ser é uma construção, né? Essa ontologia histórica, né? Como Fanon consegue, não é só ele que faz isso, mas Fanon consegue com um foco, né? Ele tem um direcionamento muito central, né, para esse processo de uma ontologia histórica, digamos assim. Estou assim encantado, né, diante de umas experiências tão trágicas, né. Fernando, então, ser e o não ser do glossário, você dá uma olhada e pode ajudar na construção. Tamo junto, né, gente? Aqui é encontro, aqui não é aula. Gente, queria agradecer a todo mundo que pôs o nome. Agora a Nazaré pôs o nome no cronograma. Só falta 2, hein, gente? Só falta 2. Olha, eu vou desconstruir o que falei na semana passada, que a leitura estava muito difícil, que eu
suei demais. Não, gente, tá, calma. Eu vi hoje, entendi melhor, vi que era a minha ansiedade que estava fazendo o julgamento. Tá tranquilo, tá? A gente vai compondo junto. A fala do Guilherme hoje foi tão... O Guilherme, ele elucida coisas, né? O Guilherme é fantástico, tenho certeza, não estive semana passada, mas tenho certeza que a Yara se dedicou, né? De corpo e alma. Questões, pessoal. Vocês leram? Compartilhem leitura. Vocês não leram? Compartilhe a percepção. O que vocês estão sentindo? Quem leu, compartilha as consciências da leitura. Quem não leu, compartilha a percepção do encontro. Como é que vocês estão sentindo essas partilhas? Eu adoro estar com vocês, porque se eu fosse ler sozinho, gente do céu. Extrair ânimo da solidão é terrível. Questões? Senão, já são 18h47. Se a gente não tiver mais questão, a gente já vai encerrando. Questões, pessoal? Então, eu queria agradecer a todas as pessoas. Mais um encontro maravilhoso. Mais uma vez, Guilherme, obrigado pela parceria renovada. Obrigado por todas as pessoas que Não já é preencheram. possível que a minha facilitação não suscitou nada em vocês. Cadê? Vocês O têm que pessoal falar está com a tímido. gente. Se a gente não fala, a Gente, gente não se liberta. Vocês vão deixar Guilherme aqui fez o opressor psicólogo falar e vocês não vão se contrapor? psicólogo normalizador, Normalizador das pessoas. categorizador. Eu também. Guilherme fez uma cachoeira caudalosa de ideias. Foi caudaloso. Gostou do caudaloso, Guilherme? Nunca tinha te chamado de caudaloso. Já te chamei de magistral. Magistral é o meu bordão. Mais alguém, pessoal? Senão a gente vai finalizar. Então, gente, queria agradecer a todas as pessoas pela participação. Vou finalizar a gravação aqui. Em breve vai estar disponível no YouTube. Quem está aqui, um grande abraço. Quem está escutando no YouTube, lançado no mundo, uma boa partilha. Vou parar a gravação, a gente conversa mais alguns minutinhos. Até semana que vem com... Peraí, vamos só dar uma situada. Semana que vem a gente tem o 3.2, que é a virada pós-colonial, a perspectiva da diferença. O 3.3, o decolonial, o retorno anticolonial e outras reações e adequações à virada pós-colonial. Mas espera aí, semana que vem, é semana que vem mesmo? Gente, temos um feriado. É dia Deus. 16, pelo cronograma, né? Que vai ter de novo. Peraí, então, peraí, deixa eu ver direito. Dia 9. Dia 9, querido. Dia 2 de abril é feriado. E dia 9 a gente se encontra, tá, gente? Tá bom? Então, vocês têm 15 dias para estudar. E durante esses 15 dias, os 2 espaços em branco podem ser preenchidos, tá? Grande abraço, pessoal. Finalizando a gravação. Quem quiser conversar mais um pouquinho, a gente conversa. Tá? Gravação, cadê? Grande abraço.